Boa tarde, rapaziada. Aqui quem fala é Leonardo Teixeira, professor de Matemática e Geometria da Escola Futuro Lima. Todos aí, olha, uma boa tarde aí. Estamos um pouco atrasados aí nessa pandemia aí, nessa correria. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da equação do segundo grau. Vimos que a equação do segundo grau, ela tem a forma geral da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde o a, ele é o a, o b e o c, eles são coeficientes, né? Então o que vai acontecer, pessoal? Se o a e o b eles são coeficientes, certo? Eu tenho que identificar primeiro o a, o b e o c. E o a ele sempre vai ser um valor diferente de zero. O b ele vai poder ser zero, o c ele também vai poder ser zero, né? Então a gente estudou na última aula da gente a resolução da equação do segundo grau. Hoje nós vamos estar aqui estudando as raízes dessa equação, certo? Porque existem três casos da nossa raiz. O que vai ser a raiz dessa equação? São os valores para x. Como nós estamos trabalhando com uma equação do segundo grau, porque a variável x tem 2 como maior expoente, então a gente diz que nós temos uma equação do segundo grau, porque o maior expoente de x é 2, o que vai acontecer? Nós vamos ter dois valores para esse x, porque nós estamos trabalhando com uma equação do segundo grau, certo? Então, a gente, através do delta, a gente consegue determinar as raízes. O que vem ser as raízes? A raiz não é nada mais, nada menos do que a solução, o valor de x, certo? Então, o valor de x ele pode vir em três situações diferentes. A primeira situação, nós vamos ter o x, o delta maior do que zero. Quando o delta ele for maior do que zero, significa que o delta vai ser um número positivo, certo? Diferente de zero. Quando isso acontecer, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes, ou seja, vamos ter dois valores para x, que tenha valores diferentes. Ou seja, nós vamos ter x1 será diferente de x2. Ou seja, esses valores vão ter valores diferentes, certo? Isso só vai acontecer quando o nosso delta ele for maior do que zero. Então, nós temos aqui essa equação completa do segundo grau. Ó. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Primeira coisa que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa é determinar os coeficientes a, b e c. Quem é o a, o b e o c? São os números reais que vai estar acompanhando as variáveis x ou não vai estar acompanhando a variável x. Então nós temos que determinar o coeficiente a, b e c. Olhando aqui, eu vi que o coeficiente a ele vai ser aquele número que vai estar com o x ao quadrado. Não tem número aqui, mas aqui tem um número 1 invisível. Então o a ele vai ser 1. O b ele vai ser menos 4, porque está acompanhando o x. E o c ele é o termo independente que vai estar sozinho, que é o menos 5. Aí nós temos isso aqui. Agora, para eu saber quantas raízes eu vou ter que calcular o nosso delta. O nosso delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Calculando aqui, olha, vou substituir o b, o a e o c pelos seus valores. O b vale menos 4. Então, delta vai ser igual a menos 4 entre parênteses, porque ele está negativo, certo? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 5. Agora eu vou calcular o meu delta. O delta ele vai ser igual a menos 4 ao quadrado dá 16, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. O delta vai ser igual a 36. Observou? O nosso delta ele deu um valor maior do que zero. Já que ele deu um número maior do que zero, significa que eu vou ter dois valores para x diferentes, certo? Então, como é que a gente vai pegar aqui? Vai provar isso aqui? A gente resolve a equação do segundo grau. Provando o que eu estou falando para vocês,
certo? Agora eu vou aplicar a Bhaskara. A Bhaskara eu só vou aplicar para provar para vocês de que realmente isso aqui está certo, que isso aqui não está errado, tá? Então, a fórmula de Bhaskara a gente sabe que é x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, como já vimos na nossa primeira aula. Então, eu vou substituir o b por menos 4. Então, x vai ser igual a menos, entre parênteses, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 36, que é o valor do nosso delta, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x é igual, menos com menos dá mais, então ficou 4. Mais ou menos raiz quadrada de 36, que dá 6, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Aí agora eu vou ter x1, que vai ser 4 mais 6, sobre 2, que vai dar 5. E x2, que vai ser 4 menos 6 sobre 2, que vai dar menos 2. Pronto, solução. O nosso x vale 5 e menos 2. Se você observar, o que aconteceu aqui, olha. Dois valores para x diferentes, certo? Deu dois valores para x diferente. Se deu dois valores para x diferente, o que vai acontecer? Né? O meu delta ele vai ser positivo. Se a questão ela pede só para determinar o número de raízes, eu não preciso aplicar a Bhaskara. Eu só preciso fazer isso aqui, calcular o delta. Se o delta deu um número positivo, significa que ele é um número maior do que zero. Daí, então, nós vamos ter o quê? Duas raízes reais e diferentes. Ou seja, o x ele vai ter dois valores diferentes. Ok? Agora, o segundo caso. Aqui, gente, no segundo caso, o delta ele é igual a zero. Então, quando o delta ele for igual a zero, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas raízes reais e iguais. Ou seja, o delta, o x, ele vai ter um valor igual, certo? Ou seja, eu vou ter apenas uma única raiz. x1 e x2 eles vão ser iguais. Ou seja, vai possuir apenas uma raiz, certo? Então vamos lá, identificando os coeficientes a, b e c. O a é 9, porque está multiplicando com o x ao quadrado. O b é 6, porque está multiplicando com o x. E o c ele vai ser 1, porque não está multiplicando com o x. Feito isso, agora eu vou calcular o meu delta. O meu delta é b ao quadrado menos 4ac. Agora eu resolvo isso aqui. B ao quadrado vai ser 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 9, vezes o 1, que é C. 6 ao quadrado dá 36. Menos, agora eu faço esta multiplicação aqui. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 1 dá 36. O delta é igual a zero. O que aconteceu? Vamos ter duas raízes reais e iguais, certo? Então, agora, provando isso aqui, gente. Provando isso que eu acabei de falar, eu posso agora resolver minha equação do segundo grau. Se a questão pedir para você determinar a quantidade de raízes, vocês não precisam calcular a equação, tá? Eu estou fazendo isso aqui só para provar. Então, eu tenho x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. X é igual a menos b, que vale 6, mais ou menos raiz quadrada de zero, sobre 2 vezes o a, que é 9. X vai ser igual a menos 6, mais ou menos zero, porque a raiz quadrada de zero é zero, sobre 2 vezes 9, 18. Puxei aqui, olha, x1, que vai ser menos 6, sobre 18, e x2, que vai ser menos 6, sobre 18. Simplifiquei isso aqui por 6, deu menos 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3. Quantas raízes que a gente tem? Uma única raiz. Por quê? Porque o delta é zero.
Aqui está duas raízes reais e iguais. Ou seja, x1 e x2 ele vai ter o mesmo valor. Então a gente pode dizer que possui uma única raiz. Ok? Aí tem a situação quando o delta ele for o valor menor do que zero, for um valor negativo, que a gente vai ver agora. Aqui, gente, nesse exemplo aqui, o nosso delta, ele é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, significa que o delta ele vai ser negativo. Certo? Então, quando o delta ele for negativo, o que vai acontecer? Nós não vamos que não possui raízes reais. Aí nós vamos trabalhar com o número imaginário. Só que isso a gente não vai estudar, tá? A gente só trabalha com números reais. Então aqui, olha, temos x² mais 1 igual a zero. Caramba, professor, tá faltando alguém ali. Realmente, está faltando um coeficiente b. Então nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Mas aí a gente vai utilizar o delta, do mesmo jeito. O a, ele vai ser 1, porque está multiplicando com x². O b, ele não aparece, então ele vai ser 0. E o c, ele vai ser 1, porque é o termo independente, que vai estar sozinho. Então agora eu vou calcular o delta é igual a b² menos 4ac. O delta vai ser 0² menos 4 vezes 1 vezes 1. O delta é igual a menos 4. Ó, delta deu negativo. Então toda vez que o delta ele dá negativo, a gente pode parar a resolução da nossa equação do segundo grau. Certo? Já que o delta é negativo, então o que vai ter? Não possui raízes reais, ou seja, não vamos ter raízes. Não vamos ter nenhum valor para x, nenhum valor real para x. Então, gente, procurem assistir essa aula e tentem resolver aí os exercícios, tá ok? Essa semana eu não vou postar um vídeo de correção, que eu quero que vocês tentem fazer aí na casa de vocês, para depois eu corrigir, para ver se realmente vocês estão safos. Porque tem gente que pega a correção e não faz o exercício, tá ok? Valeu, então, um abraço.